Bem-vindos a mais um podcast, o Terapia Talks, que é o podcast da Terapia ao Quadrado. Eu sou a Inês e irei apresentar este espaço de conversa autêntica, onde abrimos as portas da nossa casa e do nosso coração para falar sobre tudo aquilo que nos toca. Aqui partilhamos histórias reais, conversas com profissionais e experiências que nos lembram que em terapia e, na realidade, na vida em geral, somos todos humanos em construção, seja qual for a especialidade em questão. Então, hoje eu convidei a nossa Joana Anselmo, que é a nossa recepcionista da Clínica da Bobadela, em Lisboa, para vir falar-nos um bocadinho sobre maternidade atípica, um termo que ela odeia. Mas pronto, ou seja, aqui a nossa Joana tem um filhote, o Santiago, não é verdade? Sim. Que nasceu com uma alteração genética, certo? Sim. Consegues-me explicar um bocadinho em que é que consiste esta alteração? Primeiro, olá Inês, Olá. Obrigado pelo convite. Então, o Santiago nasceu com uma deleção no cromossoma 22, que é chamada na gíria por síndrome de George, mas a alteração cromossómica que vem no resultado do exame genético era essa. Isto foi um mundo novo, eu não conhecia nada sobre o assunto, como a maior parte dos pais de primeira viagem que têm filhos com algum tipo de problema genético também se sentem imensamente perdidos, não é? Então esta deleção caracteriza-se mais por problemas a nível da parte cardíaca, graves, maioritariamente, na maior parte dos casos são graves. Pode dar alterações a nível do desenvolvimento também, a nível da parte de renal, ou seja, não te consigo dizer todos os problemas que podem dar, porque este síndrome tem uma característica muito peculiar, que é cada criança é diferente. Exato. Ou seja, não são sintomas característicos específicos. Ou seja, é aqueles sintomas, pronto, e que tu consegues logo detectar. Exato. Não. Em cada criança ou em cada pessoa, eles se manifestam de maneira diferente. Ou seja, no Santiago, no meu caso, foi que ele nasceu detectou-se numa ecografia dos 5 meses em que ele só tinha um rim funcionante, ou seja, a outra parte do rim não existia. Logo aí foi um sinal de alerta para alguma coisa que não estava bem. Mas a nível que se pudesse dizer, olha, isto é um síndrome de George, nunca. Ao nascimento dele, quando aquilo pronto, nessa ecografia dos 5 meses, foi o que foi logo detectado, o resto não se detectou mais nada. Ao nascimento, ele, quando nasceu, ficou logo numa incubadora, porque além desta questão do rim, viram que ele tinha uma opacidade na córnea no olho direito também, que não era normal. E tinha ali qualquer coisa a nível cardíaco, mas muito de leve, não era nada grave. E como ele tinha um sinal nas análises que lhe fizeram logo, porque uma criança destas quando nasce tem que ser logo examinada de maneira diferente das outras crianças, não é? Ele tinha um valor alterado nas análises, também fez com que ele ficasse logo na neonatologia. Mas o diagnóstico mesmo só foi nos revelado aos 3 anos de idade. Por isto foi uma odisseia. Pois, até lá De chegar. procura e de respostas e de... Ele nasceu com quantas semanas? Com 34. Ok, também nasceu antes do tempo. 34 não, 39. 39 e 4 dias, peço desculpa, agora estava a fazer confusão. 39 e 4 dias, super dentro do tempo. Sim. O peso é que estava um bocadinho abaixo do que é costume, sim. Mas até aos 5 meses de idade, uma gestação perfeitamente normal, nada faria prever que isto fosse acontecer. Tudo espetacularmente bem. E Santiago foi planeado? Foi planeado, sim. E quais é que eram as tuas expectativas? A nível da maternidade, quando nós chegamos, pela primeira vez que estamos grávidas, não é? De um primeiro filho, idealizamos logo tudo o que é normal. Claro. Não é? Vai vir com saúde, vai ser a melhor coisa que nós vamos ter na vida, vamos só usufruir de tudo, vai correr tudo bem. Certo. Nunca, até aos 5 meses, nunca tive um pensamento do que poderia correr mal. Foquei-me sempre no que é normal, que vai tudo correr bem e estava a desfrutar. A partir dos 5 meses, quando eu recebo aquela notícia, foi um desespero. Preocupação. Foi um desespero porque eu só pedi aos médicos se quando ele nascesse, nós quando recebemos uma notícia que um filho tem um problema grave de saúde, ou que pode advir daí uma consequência grave daquilo que ele tem, eu acho que nós ficamos ali num espaço, olha, é como se eu tivesse sido catapultada para o universo e estivesse ali naquele vazio em suspense, a pensar assim, mas o que é que está a acontecer? O que é que me está a acontecer? Como se fosse uma negação. Claro. Fiquei mesmo
eu nos primeiros dias nem sabia como é que havia de reagir. Eu assim, mas isto aconteceu como? Como é que só aos 5 meses é que as questões que advêm daí? Não tive tempo, ou seja, acho que demorei até ao final da gestação para conseguir, não é aceitar, eu tinha que ver. Pois. Ele tinha que nascer para eu ver, para perceber o que é que se passava, porque eu não queria aceitar que aquilo me estava a acontecer. Mas logo quando foi identificada essa alteração no rim ainda na gravidez, falaram-te logo de questões mais graves que pudessem acontecer? Imagina, disseram-me que ele tinha um rim só, um rim único, do outro lado não tinha nada, ou seja, o rim quando está em desenvolvimento, no feto, ele começa por ser um único órgão, e depois com o desenvolvimento é que ele se vai dividindo e fica com 2, e o dele, pelo que eu percebi na altura e como foi dito, é que foi tudo para um lado. Ou seja, ele tem um rim maior do que o normal, mas foi todo para o lado esquerdo. E o outro, pronto, mas compensou ali aquela parte. Mas vim a descobrir mais tarde que o rim era a menor das preocupações que eu viria a ter, não é? E o que me fez ficar, aí sim, muito transtornada e preocupada foi na última semana da gestação, em que eu vou a uma consulta de rotina, à maternidade, e tinha feito as análises normais, final de termo, e estava tudo, as últimas tinham estado todas bem, e a médica chamou-me ao gabinete e disse-me, olha, eu preciso que você se sente. Aquela conversa clichê, veio acompanhada, não veio? E eu até disse que o meu marido estava lá fora, normalmente ele entrava comigo, mas tinha acontecido algum percalço que ele não tinha conseguido entrar logo. E ela, pois, temos aqui uma situação que temos que conversar. E eu fiquei logo, já estava, depois daquela notícia aos 5 meses, já estava. Claro. E ela disse, olha, você tem aqui os valores das análises para o citomegalovírus, porque eu na altura tinha trabalhado no infantário e estava em contacto com outras crianças, estão ativos e nós não sabemos se você é imune ou não. Isto faltava 3 dias ou 4 para o fim de termo da minha gravidez. E eu disse, tudo bem, mas o que é que isso implica? Porque eu vi a médica com um semblante extremamente sério, fiquei inclusive muito nervosa, e ela disse-me, olha, aqui há duas coisas, se você for imune, se tiver contraído este valor antes da gravidez e tiver anticorpos, está tudo certo, não há problema nenhum. Mas se tiver sido durante a gravidez, há aqui uns problemas que você pode passar que são bastante difíceis. E eu já tinha tido aquela notícia do rim. Claro. E ela disse-me, assim, friamente, a melhor coisa que pode acontecer ao seu filho é ele vir cego. Isto 4 dias antes do fim de termo da gravidez. Ele pode vir com nanismo, ele pode vir com paralisia cerebral, ele pode vir com cegueira, ele pode vir com surdez, ele pode... Fez-me uma lista categórica de problemas que não tinham solução. Porque tudo o que ela me estava a dizer, ou seja, a cegueira, a surdez, ela disse-me que eram coisas que ao princípio que viriam e que não havia solução para aquilo, não havia operações, não. A 4 dias de eu ter o Santiago. E foi muito complicado de gerir. Ali foi mesmo... Nem imagino como é que... Ali foi mesmo um embate, ou seja, o controle que eu tinha conseguido ter aos 5 meses com a parte do rim, ali perdi o controle total. Sim. Eu só queria que ele entrou num desespero horrível, eu só queria que ele nascesse, eu só queria saber o que é que eu podia fazer por ele para ajudar. Ou seja, eu nunca tive a ideia de porque a mim, ou porque ao meu filho, não, eu queria era que ele nascesse rápido para eu conseguir começar... Poder ajudá-lo. Eu sempre tive um bocadinho este espírito de, ok, o problema vem, não temos que estar atentos, não vamos ficar presos ali, o porquê, como aconteceu, ou... Eu queria era tentar perceber, ok, é isto, e arranjar soluções que eu pudesse. Porque o meu medo, eu assim que sou, por exemplo, do rim, eu perguntei logo à médica se quando ele nascesse poderíamos fazer um transplante de rim ou dar-lhe o meu. É um instinto de mãe. Foi logo aquilo que eu queria fazer, era dar-lhe o meu, se pudesse ser. Mas ela disse, não se preocupe com isso, porque ele não precisa, porque o dele está tudo bem, só temos que ir vendo. E não... Foi complicado, foi muito intenso. Com as hormonas todas, não é? Primeiro filho, final da gravidez, estava mesmo... Mas naquelas análises que se fazem aos 18 semanas... Os médicos não pediram. Não, ok. Mas isso teria dado alguma alteração? Teria, porque depois eu vim a descobrir quando ele nasceu que eu já tinha essa infecção, já tinha os valores alterados dessa infecção antes, eu já tinha anticorpos. Mas esses 4 dias que eu fiquei à espera, ou neste caso, aquilo demorou mais ou menos 2 dias depois de ele nascer, e essa semana de completo desespero, se calhar poderia ter sido evitada nessa altura. Sim, porque teria logo ficado descansado. Mas pronto, não foi. Então, o Santiago nasce...
detectam-se logo Tem a uma alteração formação, na sim. córnea. Sim, do rim, já sabíamos. Sim. Depois ele também engoliu o líquido amniótico durante o parto, ou seja, foi tudo a ajudar, Ok. não é? Ou seja, foi parto normal. Foi parto normal, depois foi para a incubadora, Uhum. teve lá 10 dias, 9, 10 dias, em que eu tive que sair com tudo o que eu tinha vivenciado durante a gravidez, e no final, o eu ter que ir para casa sem ele foi outro trauma grande, mesmo. É o tu chegares a casa sem barriga e sem filho. Sim. E sem saberes, ou seja, no meio daquela confusão toda que nos estava a acontecer enquanto pais, nós não sabíamos se ele ia sobreviver àquilo. Claro. Porque, Então imagina, com certeza era estar com eles, não é? Imagina, A ginecologia foi muito difícil. Acho que o mais difícil para mim foi desde os 5 meses até ao primeiro mês de vida foi muito, muito difícil, mesmo. E a pessoa tentar ter aqui um discernimento e, ok, acalma-te, mas eram umas atrás das outras sempre. Claro. Sim, não é possível, não é? Nós lá está, idealizamos, não é? Temos uma expectativa e depois sai tudo furado e depois coisas que não estão ao nosso alcance. É isso mesmo, isso. E depois imagina, o que nós passamos, isto é outra coisa que é muito pouco falada, que é, tu quando tens um filho numa neonatologia, a lutar pela vida, o que tu estás ali pelo teu filho e tu ficas um bocado alheio a tudo o que está à volta, porque aquilo é um ambiente extremamente difícil. E aconteceu lá dentro, nós estarmos ao lado de uns pais que tinham um bebê também, que nasceu no dia do nosso, e nós estávamos ali todos os dias, não é? Uns com os outros, os pais, a partilhar a mesma dor, que é mesmo assim. E tu vês, por exemplo, um bebê na incubadora ao lado do teu, a ser batizado, porque o médico disse que ele não ia aguentar. E eu não sei como é que eu fiz isto, que tanto eu como o meu marido arranjámos força para dar força àqueles pais, e isto vai ficar marcado para sempre, porque isto são situações que nós vivemos ali dentro que muito pouca gente pensa nisto. Claro. Percebes? Ninguém pensa nisto até entrar lá. Sim. E esse menino, por acaso, houve uma reviravolta espetacular, porque ele tinha diabetes, ele nasceu com esse diabetes e estava completamente descompensado em estado grave, estava muito mal. Mas, olha, não me perguntes como. As pessoas sendo céticas ou não, ele foi batizado, passado 2 dias, a situação reverteu completamente, ele conseguiu sobreviver, e hoje tem 10 anos, e hoje nós ainda somos amigos dos pais, e conseguimos arranjar ali uma maneira de dar força uns aos outros. Ou seja, tu estás concentrada na dor do teu filho, em ajudá-lo, a vê-lo a lutar, tu estás através de um vidro a ver ele a lutar pela vida deste tamanho, cheio de fios, sem poderes dar colo, sem poderes dar banho, ele a chorar, só lhe podes parar com a Xuxa com a mãozinha lá no buraquinho, sim. Mas depois agarras-te a estas pessoas, percebes, que estão a viver a mesma dor que tu. Isto é bonito. Sim. Eu acho que isto faz ser também ali o que nós levamos destas situações às vezes também é esta parte, sabes? Conseguimos tirar entre ajuda e que o ser humano realmente, quando é preciso, ele tem valores muito bons. Os pessoas se apoiam e ajudam umas às outras. E acho que também as equipes médicas fazem a diferença toda. Às vezes eles podem estar a dar o melhor, mas se eles olham para ti e te disserem vai correr tudo bem, tu mesmo que saibas que os médicos não sabem tudo, tu apoias naquilo. Claro. E ficas a acreditar, e acreditas mesmo naquilo que eles estão a dizer. Sim. Isso é muito importante. Sim. E a segurança, não é? Totalmente. Que eles transmitem. Sim. Pronto, e depois o Santiago nasceu com esses problemas todos, ao fim de foi melhorando, foi ganhando peso também, porque ele era muito pequenino, tinha 2 kg e mais só, 2,540 kg. Foi um dia de cada vez. E eu sempre a ver os dias a passar e quando é que ele vai para casa. Imagina, eu era a primeira a chegar à porta do hospital, ainda no hospital, não tinha aberto, e éramos os últimos a sair. E ainda hoje eu falo com as enfermeiras que estiveram com ele e eles conhecem-nos todos e é muito giro. Mas ele passou por aquele processo todo, tudo. O primeiro banho tinha que ser um cuidado extremo, porque ninguém sabia, ou seja, os médicos sabiam os sintomas visíveis que ele tinha deste síndrome, não é? Estas malformações, mas ninguém sabia lá dentro, estava tudo bem, e depois fez inúmeros exames, tiveram que vir cardiologistas de Santa Marta, na altura, para lhe fazer os exames todos, porque ele era muito pequenino e levá-lo para outro hospital era um risco, para fazer esses exames, mas foi conseguindo melhorar, ganhou um bocadinho de peso e fomos para casa. Mas depois aí fomos para casa, tudo muito bem, ele também nasceu com uma laringomalácia, que é um estridor que os bebés fazem quando têm aqui algum problema aqui na laringe, e era ouvir o meu filho a respirar todos os dias com dificuldade também. O mamar também foi
terrível. Dei de mamar, acho que foi uma semana, porque com o stress da neonatologia, tentei tudo, máquinas, bombas, tudo, eu fazia tudo, chás, tudo o que eu comecei para fazer, mas não tive sucesso porque estava assim muito pesado mesmo. E pronto, fomos para casa, ele veio com essa laringomalácia que não nos deixava descansar de maneira nenhuma, porque depois isso também pode provocar engasgos aos bebés quando estão a beber o leite. E uma ideia aquilo era como se eu tivesse ali uma florzinha, imagina, e se há alguma coisa que eu pudesse fazer, que aquilo, percebes? Eu tinha que estar sempre com 20 olhos. Pronto, eu e o meu marido, sempre os dois a revezar-nos em equipa. Depois começou a odisseia das consultas e do complemento do diagnóstico que nós não tínhamos conhecimento até então. Ou seja, o Santiago nasceu com aquela opacidade na córnea, aos 15 dias de vida vamos para a Estefânia para ser acompanhados a partir daí lá. A médica que o viu, depois estas partes também foram um bocadinho pesadas, a médica olhou para ele, fez um exame e disse: olha, o seu filho é cego, ele não vai ver daquela vista, portanto, isto para mim, ou seja, já tinha que ter lidado com o rim, já tinha que ter lidado com tudo o resto daquilo que tinha passado, e aos 15 dias de vida a médica olha para mim e para o meu marido e diz que o nosso filho é cego. Mas de qualquer maneira eu vou-vos encaminhar para outro hospital, ele vai fazer uma bateria de exames e depois quando vier o resultado nós logo vimos o que é que fazemos. Mais uma semana que eu tive. Para esquecer, fomos fazer os exames, chegamos lá, o chefe de serviço que eu tinha visto, por acaso queria ser o chefe de serviço, viu, ele coitadinho com 15 dias a fazer-lhe um exame ao olho. Também são coisas que nós nunca vamos esquecer. Olha, afinal o seu filho não é nada cego e ele vê. Ou seja, imagina, esta discordância, imagina, ou seja, eu tive uma semana a sofrer horrores, a panicar mesmo, depois chegas ali, afinal o que era já não é. E tu tens que lidar com como é que tu explicas ao teu corpo e à tua cabeça? Não dá. Entendes? Sim. Ou seja, imagina, tem uma coisa horrível, depois já se calhar já não é tão má e depois... Sim, é uma coisa meio esquizofrénica, não é? Pronto, é. Ok, não tem, voltámos à médica, ela logo viu que realmente se tinha enganado no que tinha dito, não invalida aquilo que eu já tinha passado, mas vamos embora para a frente. O Santiago continua a ser visto a nível da oftalmologia, não deixou nunca de ser acompanhado ali, por ela. Pronto, realmente era uma boa médica, mas não tinha visto as coisas bem, às vezes acontece. Mas sempre em concordância, exatamente, somos humanos e toda a gente erra, não somos máquinas. Da parte da oftalmologia, fomos sempre tendo feedback com a médica, depois já não, tivemos essa parte do diagnóstico, já não era cego. Os médicos depois pensavam que ele tinha uma anomalia de Peters, que é quando a parte do segmento anterior da vista está deformada. E isso pode causar estas opacidades e tudo. Foi fazer outra vez exames, porque isso também é um síndrome que quando é detectado, só a única coisa a fazer é uma operação, um transplante de córnea, que é só feito no fim da adolescência, porque a taxa de rejeição de órgãos em crianças é altíssima. Claro. E eu, ok, então agora é isto, vamos ver o que é isto. Fui fazer o exame, também não era aquilo. Ou seja, imagina. Sempre. Os diagnósticos que ela me ia dando, eu ia aprofundando e havendo, ficava de rastros, porque são coisas muitíssimo complicadas ainda, mas também já não era aquilo. Depois fomos ver, afinal o que ele tinha era mesmo um glaucoma na vista, não era glaucoma, era glaucoma que é menos gravoso. Ele tem uma opacidade V, daquela vista, tem uma opacidade mesmo em cima da íris. Vê como se tivesse tudo enevoado, como se fosse um nevoeiro, mas vê sombras, pronto. Não vê muito, mas vê alguma coisa. E a nível da tensão ocular também, a parte do olho também estava tudo boa, pronto. No meio do caos e do mal, não estava assim tão mal. Estava mal, mas... Sim, ia-se agarrando a essas pequenas coisas. Isso, sempre me agarrei ao bom. Eu e o meu marido, sempre. A partir daí, o Santiago esteve sempre doente. Sempre. O Santiago, de uma constipaçãozinha que ele tinha, fazia pneumonias gravíssimas. Internamentos, tipo, de 2 em 2 meses estava internado. Antibióticos, ninguém percebia. Porquê? Depois fomos reencaminhados outra vez para a Estefânia, para a consulta de imunodeficiências. Afinal, o que ele tinha também era uma imunodeficiência. Os valores das defesas do organismo estavam sempre abaixo, o que fazia com que ele tivesse infecções recorrentes. Então a nossa vida foi sempre, até aos 3 anos, ao hospital todas as semanas. Hospital, internamentos, antibióticos, cortisonas, tudo, sempre. Imagina, ele curava hoje uma, depois da manhã já estava lá outra vez. Depois estava lá uma semana, tinha alta, passados 2 dias, outra vez. Foi sempre este contexto.
os médicos, quando ele nasceu, derivado aos sintomas que o Di Giorgio pode causar, mesmo físicos, a nível, por exemplo, os pavilhões auriculares serem mais baixos, o nariz ser mais pequenino, aquilo tem ali algumas características físicas que na maior parte das vezes pode manifestar, no caso do Santi não se manifestou nada. Ou seja, tudo o que ele passou até chegar ao diagnóstico foi mesmo pela corrente de sangue, porque senão ninguém chegava ali. Percebes? Sim. E então a nossa odisseia desde que ele nasceu, até pelo menos aos 3, 4 anos, foi sempre isto. Sim. E o diagnóstico foi por volta dos 3, quando alguém foi fazer um teste genético. Foi quando uma das médicas da Estefânia nos encaminhou para a genética e disse que não tem que haver aqui qualquer coisa. E quando nós recebemos o resultado genético, demorou ainda 8 meses, bem. Sim. Foi muito tempo. Os médicos que o acompanhavam ficaram estupefactos, porque disseram mesmo, os médicos disseram que quando eles reuniam, a equipe reunia por causa do Santiago, nunca iriam para um síndrome de Giorgio. Nunca. Colocar isso em cima da mesa. Nunca. Lá está, porque não se vê. Pois. Vês? É isto. É uma deficiência não visível. Que às vezes são as mais complicadas. Sim. Para primeiro tentar perceber o que é, não é? E depois para ir gerindo. Também porque se podem ir manifestando de formas tão diferentes. Totalmente diferente em cada pessoa, sim. Por isso é que é tão complexo. Ou seja, acaba por ser o síndrome mais... no meio dos síndromes raros existentes, é um dos mais comuns, mas muito pouca gente conhece. Sim, eu nunca tinha ouvido falar. Sim. Tem mais prevalência na América Latina e no nosso lado da Europa, mas porque ninguém sabe. Mas eu como mãe e como pessoa, eu nunca tinha ouvido falar nada destas coisas. Sim. E nós, antes de termos filhos, também somos um bocadinho alheios a este mundo. Temos de ser sinceros. Claro. Né? Sim. Nós vemos as pessoas com deficiência ou com algum tipo de saúde, pronto, a pessoa fica sensibilizada, mas depois aquilo passa e nós vamos à nossa vida e aquilo esquece. Quando é connosco é que é diferente. Claro. Toda a diferença. Sim. Então, ou seja, aqui todo o percurso até ao diagnóstico, não é? Portanto, uma roda viva de consultas e de médicos e de ele não estar bem, não é? Porque ele ficava muito doente e ser internado e por aí fora. E como é que se vive isto, não é? Em casal e o trabalho e... Imagina, o Santi teve... Agora está um bocadinho mais passado, está um bocadinho melhor, mas o Santi vai até aos 7 anos de idade. Ele é acompanhado em 2 especialidades diferentes. Imagina. Consultas, exames. Ou seja, eu tinha, além de ter que lidar, eu e o meu marido, com ele doente, sempre, e houve uma das vezes em que ele teve um VSR, que é o apanhou o vírus sensorial respiratório, acho que se chama assim. É como se fosse uma pneumonia, mas um bocadinho... Pronto, é uma pneumonia grave lá, dizendo assim. Ele aí teve mesmo mal. Eu vi ele já quase a passar por outro. E depois também tinha que lidar com essa parte, que é uma doença no Santiago, uma gripezinha, uma coisa qualquer, poderia levá-lo a esse ponto. Conciliar isso com as consultas, com os exames, com o meio familiar, o trabalho foi para esquecer. Eu tive que pôr uma licença de assistência a filho com deficiência ou doença crónica. Ganhava, tipo, imagina, aquilo que participa, essa é outra coisa boa, que não é boa, estou a ser irónica, quanto a ironia. Sim. Eu recebia, imagina, 60% do vencimento, ou menos, acho que era menos, já não me recordo. Sim. Para poder, ou seja, esta parte eu tive que deixar de trabalhar, não é? Tive que ficar com ele para lhe dar acompanhamento. O meu marido, sempre que podia, estava presente em tudo, punha férias, punha tudo, mas foi muito difícil, muito. Eu não sei, eu acho que nós, tanto eu como o meu marido, nós conseguimos viver isto desta maneira e tão bem, porque nós, assim que isto nos aconteceu, nós formámos tipo uma equipa, sabes? E então, era mesmo, nós trabalhávamos mesmo em equipa. Sim. E nunca questionámos o porquê de nos ter acontecido a nós. Isto é que eu acho que foi muito, muito importante. Nem nunca idealizámos, já viste, se calhar se nós não tivéssemos engravidado e ele não tinha vindo assim, nunca. Foi sempre olhar para a frente, sempre. Eu, na parte prática, sempre à procura de respostas e tratamentos e o que havia novo e o que eu podia fazer e mandar e-mails. E depois, além das consultas no público, eu às vezes ia ao privado, porque eu sentia a necessidade de ter uma segunda opinião, porque não estava bem. E isto foi fazendo em mim, foi criando em mim uma personalidade muito de prática, sabes? Procurar por soluções. Sim, por eu hoje,
Se eu olhasse, por exemplo, para a miúda que eu era quando tinha 24 anos, ele nasceu, eu tinha 25, hoje tenho 35. Depois desta jornada toda, fez-me uma pessoa, além de muito mais resiliente, muito mais prática. Eu acho que é isso que me define. Ok, eu já era assim, mas agora ok, o problema veio, como é que a gente vai resolver? Soluções. Não há tempo a ficar, ok, eu não estou a dizer que eu sou humana, eu tenho momentos maus, tenho momentos bons. Abaixo, claro. Vou abaixo, mas eu própria obrigo-me a, ok, eu estou triste, eu preciso de deitar tudo cá para fora, porque tenho, muitas vezes isso acontece comigo também, mas não me permito ficar ali. Percebes? Sim. Porque... E foi isso que fez com que ele, neste momento, esteja melhor, não é? Porque assim, ele não merece que a mãe fique assim, mas eu própria não mereço ficar assim por mim. Claro. Percebes? Sim. E eu acho que se eu não estiver bem, ele não vai estar bem. Exatamente. E isso foi um tipo de prioridade que eu tive que me obrigar durante a jornada para não me deixar ir abaixo. Tantas vezes. Sim, mas é muita coisa. É muita coisa para gerir. Mesmo. Não é? Muita coisa. Acredito que muita coisa te tenha passado pela cabeça, não é? Muita. Ainda por cima, pronto, quando não se sabe exatamente, não é? Ainda é pior, não é? Porque depois imagina, pode ser. É que foi uma jornada mesmo solitária. No sentido, solitária, eu não moraria. No sentido de, não conhecia ninguém a passar por isto. Não tinha ninguém na família a passar por isto. Eu ia aos médicos. Eu tive muito pouco contato com as características do síndrome por parte da equipe médica, porque até eles não sabiam. Exatamente. Num mundo de doenças raras, tu tens milhares de milhões de doenças, claro. E as pessoas não sabem. Sim. Entendes? Lá de vez em quando, muito raramente eu apanhava um médico, eu acho que já ouvi falar, mas nunca apanhei uma pessoa que dissesse, é isto. Depois o material de pesquisa na altura que tu tinhas era tudo americano. Eu tive que me obrigar a começar a ler tudo em inglês para tentar perceber, ou seja, eu tive que me adaptar a tudo o que vinha, tinha que me agarrar a alguma coisa, né? Eu ia a uma segurança social para tentar pedir um apoio para me ajudar nesta situação, porque não tinha maneira nenhuma de fazer de outra maneira, ninguém sabia ajudar. Ou seja, até na parte dos apoios, relativamente ao síndrome mesmo em si, o que é que terapias, foi tudo à custa do meu sono. À falta do meu sono, mesmo, e do meu marido. Era um mundo completamente novo e depois ninguém sabia ajudar ninguém. Sim, ninguém dá respostas. Não. Sim, não te podes agarrar a alguém que tu identificas, ok, esta pessoa sabe percebe disto, sabe o que está a fazer. Não. Sim, foi mesmo tu correr atrás e andar à procura. Com a bagagem toda que eu trazia, percebes? Ainda ter que me focar nesta parte foi muito complicado. Se calhar isso até te salvou um bocadinho. Salvou. Fez-te concentrar em alguma coisa, sim, não é? Sim. Eu ganho eu vou dizer isto, é sincero, eu nunca, e o pessoal médico acompanha, as terapeutas podem dizer isto, eu nunca duvidei dele. Nunca. Eu dizia-lhe isso, ele era bebê, eu dizia-lhe isso. Tu és extremamente inteligente, tu vais conseguir ultrapassar tudo, a mãe e o pai estão sempre ao pé de ti, e nós sempre nos focámos em fazer com que ele se sentisse que era capaz. Entendes? E em casa sempre foi isto. Tu vais ser mesmo quando ele não percebia nada do que nós estávamos a dizer, era bebê. Tu vais ser, isto começou a sair naturalmente. Tanto que ele agora, ele mesmo as coisas mais difíceis que durante a jornada ele passou, por exemplo, a aprender e a conseguir fazer, ele é um miúdo extremamente resiliente. Ele tenta, não consegue, tenta outra vez. Tenta, não consegue, tenta outra vez. E até que consegue e faz bem. Mas ele próprio já tem isso dentro dele. Eu acho que isso fez a diferença toda. Nunca fomos uma família que duvidámos, as coisas podiam estar completamente negras e escuras no nosso lado, que tiveram milhares de dias, como costumo dizer, mas nunca foi posto em causa que ele ia conseguir. Sim, eu acho que não há dúvida que isso é que fez com que tudo acontecesse, não é? Isso foi um motor para procurar coisas, para lhe dar força a ele, para fazer com que ele também não duvide dele, não é? E para chegar a um sítio, não é? Em que se calhar muitos miúdos com algumas características semelhantes não conseguem, não é? Porque realmente vocês acabaram por ir procurando tudo o que pudessem fazer, não é? Para ele ir melhorando. Sim. Então, que coisas são essas? O que é que tu foste aprendendo que era importante? Olha, eu ia trabalhando um bocadinho com os sinais que ele me dava. Ou seja, imagina, nós começámos a notar o Santiago a nível do desenvolvimento, também tinha ali a pediatra que o acompanhava, e que ainda o acompanha, ainda é mesmo, notou que ele aos 6 meses, há 1 ano, que ele tinha ali um atraso de desenvolvimento para uma criança daquela idade. Ela disse: olha mãe, o Santiago, eu estou aqui, ele está com um atraso de desenvolvimento de 6 meses. E eu, ok, pronto.
tem que ficar alerta em quê? E ela disse-me, olha, fica alerta a isto. E eu fiquei com aquilo na cabeça e depois fui vendo os marcos de desenvolvimento, ok, corresponde, tudo bem, não corresponde, ok. Tudo o que ele não correspondia, eu ia sentar. Para depois na próxima consulta dizer ela, olha, ele não consegue isto, não consegue aquilo. Pronto. A nível da fala, o Santiago balbuciava muitas palavras, mas chegou ali a uma altura em que não passava daquilo. E nós começámos aos 2 anos a perceber que havia ali um atraso na fala, mas sempre fomos pensando que aquilo fosse uma coisa passageira e que ele iria conseguir, até porque as informações que eu tinha do síndrome era que as coisas, quanto mais velho, conforme ele fosse avançando na idade, as coisas iam-se regulando. Sim. E este síndrome normalmente pode dar ou não, pode dar fenda palatina também às crianças, pode dar ali uma voz mais anasalada, dificuldades na linguagem, mas não, assim, eu como mãe pensava assim, ok, dificuldades na linguagem, mas pouca coisa, não há de ser, porque ele dizia aquelas primeiras palavrinhas, a mamãe, o papá, tudo bem, mas aquilo depois começou a não passar dali. Depois, com o tempo, fomos vendo que ele realmente tinha um atraso na linguagem grave. Isso foi uma das características que não é comum, mas que ele apanhou. E eu, pronto, ok, atrás na linguagem, o que é que eu posso fazer? Ia pesquisar, terapia da fala. Mas isto sem indicação médica. Sim. Depois, a nível, por exemplo, da coordenação motora, a médica dava um feedback, olha, eu acho que ele tem que ser visto numa consulta de medicina física e reabilitação, porque há aqui qualquer coisa aqui, o tónus dele é um bocadinho mais molinho que o normal, e ele às vezes está bem, mas vai caindo, ou deixa cair as coisas da mão, que não seria costume. Consulta médica de medicina, de fisioterapia. Fomos lá, terapia ocupacional. Olha, ele precisa aqui de fisioterapia e terapia ocupacional também, para começar aqui a trabalhar outras questões, ok. Parte da socialização com as crianças. Depois, ele, como estava comigo em casa, teve comigo em casa até aos 3 anos, eu era muito inexperiente na matéria, ele ia ao parque, estava com os meninos no parque, eu não tinha mais filhos, não é? Aquilo parecia normal. Ele entrou na escola aos 3 anos, na creche. Porquê? Porque a médica tinha-me dito que na altura eu não queria, enquanto mãe, nem eu nem o pai. Porquê? Porque se ele tinha problemas de saúde, ao entrar numa escola, iam-se agravar tipo 200%. Mas a médica disse que era muito importante para esta parte da socialização, porque ele estava muito sozinho e que era uma criança como tinha esta parte menos trabalhada e tinha este síndrome que tinha que se ver e que ele precisava, e eu pronto, lá me convenci e colocámos-lo na creche. Mas começámos a perceber que ele socializava, mas não interagia. Ou seja, ele aceitava os pares, mas o brincar com eles era muito difícil, ele preferia sempre ali a companhia de um adulto. Nós na altura até pensávamos que ele preferia o adulto porque era o que ele estava habituado em casa. Fizemos essa associação, mas depois percebemos que havia ali um bocadinho nessa parte estava ali um bocadinho mais comedida e então fomos para terapia ocupacional, essa parte. Depois também nos foi aconselhada a musicoterapia, para ver se desenvolvia também esta parte da fala. Como eram os primeiros anos de vida e era mais pequenino, para ver se ajudava aqui na parte de adquirir mais linguagem, não é? E pronto, e depois foi uma odisseia que era, conforme vinha olha, tem um sintoma novo, não é sintoma, mas eu não costumo dizer isso. Vinha qualquer coisa diferente, vamos direcionar para ali. Depois lá ia ao Dr. Google, que às vezes não é muito amigo, mas era o que havia na altura. Olha, ele tem isto, o que é que a gente pode fazer? Se calhar, vamos experimentar. E foi muito pelo ir experimentando. Vamos experimentar aqui, vamos experimentar ali. E então pronto, o Santiago ficou com esse, ainda hoje tem. Ele vai fazer agora 10 anos, em setembro, no final do mês. Ele tem essa parte da fala muito condicionada ainda, é um atraso de linguagem, na linguagem grave. Vai dizendo palavras, está a começar a adquirir a fala agora. Algumas coisas já são muito perceptíveis, mas, por exemplo, ele não consegue formar frases a nível, na linguagem verbal. Qual foi a característica a alternativa que ele próprio fez? Ele não fala, mas quando tu não entendes, ele escreve. Sozinho. Porquê? Porque lá está. O Santiago sempre teve toda esta avalanche de características à volta dele pesadas, mas a nível cognitivo teve sempre. Ou seja, ele teve algumas dificuldades de aprendizagem, mas adquiriu Imagina, o mecanismo da leitura das coisas. Sozinho. Percebes? Lá está, porque sozinho, claro que não foi sozinho, foi com toda a equipa que está à volta dele, foi com os pais, foi com os educadores, mas ele próprio conseguiu. Ou seja, eu nunca disse ao Santiago, olha filho, se não percebes, escreve.
Agora digo por isso é que ele consegue. Sim, mas ele próprio percebeu que era uma alternativa. Ok, eu não estou a conseguir fazer explicar, vou começar a escrever. Então ele, quando não se consegue fazer explicar, nós próprios dizemos, olha, não consegues, para ele não ficar frustrado, escreve. E ele pega no telefone ou qualquer coisa e começa a escrever. Por exemplo, eram estas características que faziam com que eu ficasse como mãe. O Santiago desfraldou num dia. Imagina, o Santiago tinha 2 anos, 2 anos e meio, 2 anos e qualquer coisa, não acho que mas com 2 anos e meio, eu tinha conseguido tirar a fralda num dia, nem queria acreditar naquilo, eu e o pai. Eu expliquei-lhe que o xixi era na sanita, para ele ver a mãe e o pai, já viste, nós vamos aqui, aquela conversa toda, e ele a partir daí não usou mais fralda. Era estas coisas que me diziam, ok, então, mas ele está atrasado em tanta coisa, mas depois, isto também às vezes fazia aqui um bocadinho de confusão, né, aos pais, mas pronto. Ou seja, sempre foi um miúdo que foi muito à luta, e ele sabe que tem eu acho que ele tem consciência disto. Esta parte da socialização para ele ainda é um bocadinho difícil. Depois, lá está, depois podemos ter os pais que passam por isto. Como há muitos sintomas que são parecidos, eu, por exemplo, quando ele começou com esta parte, o atraso de linguagem, a parte da socialização, o que é que eu pensei? Autismo. Logo, né? Fica logo. Fui fazer os despistes todos que haviam na altura. Ele não é autista, ele não tem autismo. Ele tem aqui estas características que são muito próximas ao autismo, mas eu estava sempre. Isto está mal. Ele tem autismo de certeza absoluta. Mas realmente há muitas coisas parecidas. Sim, que se colam. Ok? Que se colam e que não são a mesma coisa. Exatamente. É isto que faz com que seja tão difícil. O sintoma é o mesmo, vem a dar uma coisa. Imagina, isto é muito, muito, muito difícil em muitos aspectos. Ou seja, tu estás a ir por um caminho, mas depois é tudo tão parecido. Tu, se calhar não é por ali, depois é por ali, depois. No fundo é tentativa e erro, não é? Totalmente. E ver o que é que funciona. Sempre. E não sempre assim. E não desistir. Nunca. Nunca mesmo. Sim. Nunca desistimos e nunca baixámos os braços. Ele hoje tem... Pronto, ele está no ensino regular. Ficou 2 anos... Nós só optámos, tanto eu como o pai, em que ele ficasse 2 anos no mesmo ano, não passasse. Para quê? Para ver se ele ganhava ali um bocadinho mais de maturidade a nível da fala, da socialização e tudo. Acho que esses 2 anos... Lido com muitos pais e com muitas pessoas que os filhos têm algum tipo de patologia e que têm muito medo que eles fiquem para trás e que percam um ano, porque depois não. Eu vou dizer uma coisa, Inês, foi a melhor coisa que eu fiz ao Santiago. Eu tinha essa idealização do tipo, ele não vai ficar para trás coisa nenhuma porque ele vai conseguir e depois chega lá e faz as coisas. Não, foi a melhor. Eu acho que com estes 2 anos que eu tive para trás, ok, ele não... Do tempo que ele precisava. Imagina, ele efetivamente... Ele fez grandes evoluções a nível da fala, mas não o suficiente para que fosse para um primeiro ano ou um segundo ano a falar. Claro. Bem, entendes? Para que os colegas o consigam entender. Não é isso. Mas eu dei-lhe o tempo para ele se ambientar a um espaço novo, conhecer as crianças, ganhar confiança e sentir que aquele espaço é seguro. E eu acho que não há nada que pague isso. Entendes? Estas crianças precisam, acima de tudo, de segurança. Mesmo. Eles precisam de previsibilidade, de sentirem, ok, a minha mãe deixou-me aqui o meu pai, isto é um espaço que eu posso estar à vontade e que é seguro para mim. E eu acho que isso faz a diferença toda no percurso seguinte, nos anos seguintes, entendes? Se eu tivesse, por exemplo, colocado o Santiago no primeiro ano e agora ficas aí, e porque tem que ser, ou dar... E claro que eu tentei muitas vezes enganar-me a mim própria no sentido de, isto vai correr tudo bem, não vai correr tudo bem, mas mesmo no mau, alguma coisa boa vai sair dali, percebes? Sim. Entendes? E esta parte eu acho que é extremamente importante, é darmos o tempo que eles precisam. Eles não têm que viver ao nosso tempo. Exatamente. Porque nós vivemos a correr o nosso dia a dia. Sim. Eu com os problemas dele a vida toda, há situações em que eu me culpo um bocadinho de... Era tudo tão intenso e tudo tão a correr que houve coisas que não consegui usufruir bem. Percebes? Sim. Mas eu acho que a melhor coisa que nós podemos dar aos nossos filhos é o tempo. É o tempo, sim. Sem dúvida. Mesmo. Sim. Não interessa ele ter 500 mil terapias, andar nas melhores escolas do país, ou ter... Isso é muito importante, eu não digo que não seja. Mas mesmo quando as pessoas não têm tantos recursos, se lhes derem o tempo que eles precisam e a compreensão, eles conseguem com um bocadinho assim fazer... Percebes? Sim. E a palavra que eu acho que define melhor aquilo que eu dei ao Santiago foi o tempo que ele precisou. Claro. Sim, que fez toda a diferença para ele se sentir, como tu estavas a dizer, suficientemente seguro e confiante para poder... Ele ainda tem esta questão, exatamente, ele ainda tem esta questão da socialização,
os amigos acolheram-no na escola de uma maneira incrível, mas sempre, desde os 3 anos. Eles não lidam com a diferença dele. Ele é mais as crianças nisso são incríveis, mesmo. Têm esta capacidade de não ligar nenhuma, não ligam e de interajuda e de o ajudar. Esta professora que o Santiago tem agora também tem sido espetacular. Foi mesmo, eu acho que nada é por acaso. E o Santiago apanhou-a, é a professora Ruth, o Santiago apanhou-a no momento em que ele precisava mesmo de um apoio ali nesta transição sabes que o primeiro ciclo ainda é mais ou menos bem, porque sais da pré agora o segundo, o terceiro e o quarto vai ser mais difícil, não é? E acho que ela é super, ela não faz distinção, entendes? E ele sente que pertence ali. Sim. E isso é que é extremamente importante. Claro. Mas vai superando obstáculos todos os dias e eu vou dizer uma coisa, é das coisas mais bonitas desta jornada é vê-lo voar, mesmo. Isto parece clichê, mas não é, porque tu vês uma criança quando tem um desenvolvimento normal, e há muitos pais assim, infelizmente, que é, boa, conseguiste. Aqui é, tipo, mesmo celebrar. Um dia a dia, imagina uma coisa, olha, escovou o cabelo sozinho. Ai, uma festa. Claro. Parece que a pessoa quase quer chorar, eu conseguiu fazer sozinho e é espetacular, mesmo. E no meio disto tudo, como é que foi as ajudas, não é? Ou seja, os apoios, os acompanhamentos, ou seja, eu percebi que grande parte das coisas foste tu que foste à procura e provavelmente tu que entraste para ele poder usufruir das coisas. Mas e agora na entrada para a escola, na creche, como é que isso tudo... Então é assim, a nível dos apoios foi horrível. Foi muito mal, foi horrível. Foi horrível no sentido de... A estrutura não está preparada. A estrutura não está preparada. O Estado... Eu não quero ser... não quero parecer um bocadinho desmotivador, mas o Estado... O que eu sinto enquanto mãe é que o Estado não liga nenhuma. Negligencia totalmente, porque, imagina, eu tenho uma opinião um bocadinho fria a este respeito, porque é isso que eu sinto, e que eu sempre senti. As crianças com deficiência não vão contribuir para o futuro do Estado. Pelo menos as que têm... Claro que muitas, agora o mercado está muito mais inclusivo, e eu não estou a falar das crianças com uma deficiência que dê para ter a parte produtiva da vida e o trabalho e tudo. Estou a falar daqueles que podem ter algum tipo de síndrome grave e que vão ser dependentes, as pessoas dependentes. A pessoa dependente, o que é que vai contribuir para o Estado? Não vai dar despesa. E eu sinto. É isso que tu sentes. Sinto, totalmente. Por exemplo, o meu filho, eu não sei se ele vai contribuir para o Estado ou não, eu não sei o que é que ele quer ser ainda quando for grande, o que é que ele quer seguir na escola, mas eu acho que ele tinha o direito de como ninguém sabe o dia da manhã, e não sabemos se ele vai trabalhar, se não vai, ele tinha o direito de eu sentir por parte do Estado, visto que eu descontei a vida toda, e o meu marido também, e que ele é um cidadão português, que tinha ali um apoio. Imagina, eu continuo a trabalhar, o meu marido trabalha-se também, desconta horrores como todas as pessoas descontam neste país, mas se eu morrer amanhã o meu marido, ele fica com algum apoio do Estado, mas não tem. Não tem. Foi muito difícil este apoio que eu tive. Imagina, só aqui isto é a minha história, atenção, cada pessoa tem a sua e tem a sua opinião. Eu os primeiros anos de vida dele, eu tinha muita medicação para comprar. A medicação era muito cara. O leite dele tinha que ser um leite específico, que na altura era caríssimo. Eu não tinha apoio de nada. Eu recebia aqueles, eu não quero estar em erro, mas eu não sei se era 60, se era 40, já não me lembro, mas acho que era 60% do vencimento mínimo, porque era o que eu ganhava na altura. Era o meu marido o único que trabalhava e o Santiago recebeu o abono e houve uma altura, uma fase da vida. Eu acho que foi quando ele entrou na escola, na creche, aos 3 anos, que eu tive que ir à Segurança Social pedir um papel do abono, porque aquilo era uma IPSS e eu tinha que o entregar para inscrever, sim. E a senhora de lá viu que, mas espera aí, aqui os rendimentos do seu marido, porque o meu marido fazia horas, fazia tudo, os rendimentos do seu marido não estão aqui a bater certo. E eu, olho, mas é a entidade patronal, isto é automático, ele também por acaso também trabalha para o Estado, disse, pois, mas eu acho que fomos nós que cometemos aqui um erro. Ao fim de 3 anos, ele tinha, foi aos 3, 4 anos, quando eu fui nesse dia à Segurança Social, só para tu veres em que pé que isto estava, a senhora viu que havia ali um erro, passado que um mês e tal recebeu uma carta com uma dívida gigantesca da Segurança Social para devolver porque eles tinham feito maus contos. E o meu filho não tinha direito ao abono. Pois. Entendes? Sim. Porque o meu marido fazia horas, fazia tudo para conseguir fazer o dinheiro para compensar a falta do meu ordenado. Claro.
para nós, porque depois além das despesas tudo, tu tens com o filho doente, não é? Tu tens casa para pagar, tens as contas, Sim, tens sim. um carro, tens terapias, tens tudo, entendes? Sim, e não ficas tranquila se não foste tu a estar com ele, não é? Porque sempre que os sítios que acolhem as crianças... E não tens, na altura não tinhas. Não pois. tinhas. Eu consegui colocá-lo na creche, acho eu, isto é a opinião que eu tinha, porque eu agora ouço isto de muitos pais. Uhum. Eu consegui colocá-lo na creche porque eu ainda não tinha recebido o diagnóstico do meu filho. E também porque o Santiago era um miúdo que, dentro das características que ele tinha, era funcional. Uhum. Porque agora tu tens, quando tu vais colocar o teu filho, pelo menos eu tenho tido este feedback de alguns pais que eu conheço, quando vais colocar o teu filho numa creche, tens lá uma cláusulazinha, uma linhazinha a perguntar se ele tem necessidades educativas especiais. Uhum. E quais. Uhum. Logo aí já tens logo aí já sentes, sim, sabes, a avaliação do outro Uhum. sobre esse aspecto. Sim, é que isso pode ter algum tipo de impacto na Os escolha. apoios são muito escassos mesmo, e eu acho que as pessoas que descontam, às vezes sinto ali um bocadinho porque nós é que descontamos e agora tenho que estar a pagar não, se as pessoas perceberem que toda a gente desconta e toda a gente devia ter os mesmos direitos iguais. Uhum. E em Claro. Portugal não acontece isso tudo. Uhum. Tu estás a ver, eu estava em casa a receber o que estava a receber, o meu marido era o único que contribuía para tudo e eu nem sequer tive direito ao apoio do subsídio de ensino especial. Pois. Percebes? E tinha que pagar, a devolver o valor que eu tinha recebido do Santiago Uhum. na altura. Sim. Não é? Por causa de um erro deles. Por causa de um erro deles. Uhum. Agora, hoje em dia, é que já me consigo mexer um bocadinho melhor porque ganhei uma grande experiência a lidar com isto. Sim. E já consigo ajudar outras pessoas que me procuram sobre os apoios, sobre essas coisas todas. Ele agora tem o PSI, que é a Prestação Social para a Inclusão, porque foi a uma junta médica em que lhe foi decretada a incapacidade. Uhum. Para tu ver, isto é uma situação caricata. E depois ainda temos esta parte do julgamento das pessoas que trabalham na Segurança Social também. Uhum. Eu acho que, eu costumo dizer que eu tenho um dedo para, um imã para estas situações de, às vezes um bocadinho de, como é que eu tenho de explicar? Não empatia pelo outro. Eu soube, eu sou uma pessoa que também estou sempre a pesquisar, porque depois também tenho muita gente que me procura para saber onde é que se pode mexer e, eu conheço, ligam-me, olha Joana, eu tenho aqui uma pessoa que não sabe o que aconteceu no fim nasceu e ela está muito coisa, podes dar aqui uma ajudinha e eu dou e pronto. E soube que o complemento por dependência, agora que se pode anexar ao PSI, Uhum. normalmente era só para reformados e agora alteraram a lei. Okay. E já dá para ser com crianças que tenham algum tipo de patologia desde o nascimento, já dá para pedir também esse subsídio em conjunto com o outro. Eu dirigi-me a uma secção da Segurança Social, olha, disse à senhora, estou aqui para pedir esta ajuda, porque preciso, porque se não estava, do complemento por dependência para o meu filho. E depois a senhora olhou para mim e perguntou-me, que idade é que tem o seu filho? E eu disse-lhe, olha, o meu filho na altura tinha 7 anos, uma coisa assim. Que engraçado, e é reformado desde quando? Pois. Percebes? Uhum. Sim, zero empatia. Não é? Zero empatia. E ironizar a situação. Completamente, e a rir-se como se não houvesse amanhã. Ou seja, eu estava a pedir um apoio que precisava dele para colmatar muitas coisas, nós não sabemos o que é que o outro está a passar, qual é a bagagem que o outro já tem ou não, qual é a informação, ela nem sequer me perguntou qual era, eu tinha tudo em papel, ela não às vezes pediria um bocadinho ali, olha, então mas qual é o problema dele, olha, vai correr tudo bem, ou não se... ali só um bocadinho, sabes, alento. Não que chega qual é o problema dele, perguntou-me a idade dele, eu disse-lhe a idade, e ele era, desde quando é que ele era reformado, e começou-se a rir como se não houvesse amanhã, que todas as pessoas que estavam ao lado dela ficaram a olhar para ela. Imagina. Depois ligou ao chefe da secção e o chefe, sim, se a senhora tem razão, faz isso à senhora porque a lei mudou. Ela própria não sabia que a lei tinha mudado. Pois. E é essa desinformação total que eles têm, eles não estão preparados, não sabem nada, não conseguem ajudar em nada. Por isso é que eu acho que cada vez mais os papéis dos assistentes sociais nestas questões são extremamente importantes. Porque acho que é o único sítio onde os pais têm, porque a informação a nível da internet é quase está ali compacta aquilo, mas não esclarece nada. Não. Ligas para uma linha de apoio, ninguém te sabe ajudar. Sim. Vais a uma secção, ninguém sabe nada. Entendes? E tu depois não sabes como é que has de te mexer. E depois o que eu noto é que, mesmo que haja os apoios, as pessoas que estão naquele lado do balcão não estão disponíveis para ajudar. Ou tu vais lá com isto e com isto e com isto, e sabes aquilo que queres e aquilo que vais fazer, ou então... Sim, eles não vão fazer um esforço para ir à procura para verificar se há alguma coisa que se É assim, não são todos. Apanhas lá uma pessoa ou outra
que é assim, e que vai à procura, e que vai ajudar, e que te elucida sobre as coisas, Sim. mas na minha jornada apanhei muito poucas. E eu estou a falar sobre a minha opinião. Claro que Sim, acima de tudo estão completamente desinformados, Então, não é? não têm informação. Não têm a informação que deviam, não estão atualizados sobre as Não. leis. Eles próprios, às vezes, somos nós que já vamos lá com a informação a pedir X ou Mas é Y, mesmo, e eles não têm mesmo como ajudar. E depois são tudo, que ainda é pior, são tudo burocracias, que é preciso números de papéis, preencher um monte de coisas, ou seja, tudo muito dificultado, não é? Agora este ano passou para cá, durante o decorrer agora de 2025, fizeram ali uma atualização no site da Segurança Social, que já dá para pedir alguns apoios por lá, está um bocadinho mais facilitador, mas tem esta questão que eu até já tinha comentado aqui com algumas pessoas, que é, está facilitador no sentido de tu conseguires colocar por ali e não teres que te deslocar com o teu filho ou passares por aquelas filas de espera enormíssimas que agora... Sim. Mas tu chegas ao site e não sabes por onde é que queres procurar. Metes na lupazinha para procurar, se fizeres a pesquisa, também não aparece. Não, isso, se não for o termo exato que lá está. Exatamente, ou seja, tu tens que ter aquela pré-preparação igual, sim, saber qual é a nomenclatura para conseguir. Pronto, mas consegues fazer online, isso consegues. Agora já consegues, entendes? Mas a informação continua a ser a mesma. Sim. É muito complicado. Foi uma jornada dura que te muniu de uma série de ferramentas muito importantes, sem dúvida nenhuma, não é? Sim. E acabas por também, acho que aproveitar isso a ajudar outras pessoas. Sim. O que acho que é de valor, não é? Às vezes as pessoas que têm, sim, histórias mais complicadas e de luta acabam, não é? Porque em termos de saúde mental a coisa não ficar destruída, não é? E depois não conseguem se reinventar e encontrar focos e forças para continuar, não é? E acho que não é de todo o teu caso. Não. Acho que o teu foco em cada coisa que foi necessária para ir ajudando, o Santiago te foi salvando em termos de saúde mental, não é? E acho que, por aquilo que eu sei, agora também estás aqui a tentar arranjar aqui mais uma coisa para ajudar a É verdade. Mas eu tenho nada a fazer, tentar ajudar os outros ainda mais um bocadinho. Sim, nós estamos aqui com um projeto. Tanto eu como duas amigas minhas, uma delas está também nesta parte do acompanhamento do Santiago e deu-me aqui muitas dicas também. Formámos uma associação que ainda não abriu, mas vai abrir brevemente, que é a Associação Baltazar. O nome vem dele, não é? Para ajudar aqui outros pais e outras crianças, sobretudo em quê? Eu toda a vida senti muita dificuldade em que o Santiago tivesse um ATL. Ou um centro de estudos onde ele pudesse fazer os trabalhos com alguém que o apoiasse ao ritmo dele. Sim. Férias de Natal, férias da Páscoa, Carnaval, férias grandes, eu não tinha ATL que aceitasse o Santiago. Entendes? Não temos pessoas formadas, não temos vagas, isto é um ambiente extremamente ruidoso para ele e ele vai ficar completamente cheio de medo porque é muito barulho, as outras crianças estão sempre aos gritos, as pessoas não têm informação, não temos vagas, ou seja, as portas estavam sempre fechadas. E quando eu voltei ao mercado de trabalho e o que me foi mais difícil foi sempre este lado. Onde é que eu vou deixar o Santiago? Ok, eu tenho o meu marido que tem o horário dele é rotativo, nós sempre tentámos conjugar aqui esta parte do trabalho com ele e toda a vida foi assim, ou seja, eu vinha trabalhar, o meu marido ficava com ele, o meu marido estava a trabalhar, eu tentava reduzir o horário, ou seja, fazer o horário jornada seguida para tentar ficar com ele à tarde, mas nunca consigo estar bem no trabalho, a trabalhar, a saber que ele está em casa à tua espera e que tu não te podes atrasar e que tu tens, ou seja, não consegues estar descansada. Eu costumo dizer que eu estou sempre ligada nos 220 volts porque eu nunca posso estar descontraída, a trabalhar descontraídamente, focada, porque eu tenho que estar sempre com sentido em... Não posso atrasar, tenho que ter esta tarefa completa, depois tenho que ir buscar, depois tenho que trazer lá as terapias, depois tenho que ir por outra vez. Depois, quando nem o meu horário de trabalho nem o do pai conjuga, os avós também ajudam nesta parte, mas os avós também trabalham por conta própria. Ou seja, se não trabalharem, também não recebem, não é? Claro. E também não conseguem estar a dar o apoio que muitos avós têm disponibilidade de fazer. Ou seja, a minha vida neste aspecto, enquanto mãe e do meu marido enquanto pai, nunca foi facilitada porque não tínhamos ali um suporte familiar, não por falta de vontade, porque são presentes, percebes? Claro. Mas é a nível de disponibilidade horária, porque toda a gente tem que trabalhar. Sim. Não é? E então o que é que aconteceu? Ok, não há resposta. Como eu te disse, que esta parte toda que eu passei desenvolveu em mim foi praticidade. Não há resposta, vamos criar uma resposta. Ok, Percebes? E então, ok, vamos começar do zero. Foi uma odisseia tratar de tudo o que é burocrático, arranjar o espaço. Que vai ser, já temos o site também, que é a Associação Baltazar.
santiago.pt, tem lá a informação toda. Vamos ter serviços que eu acho que são mesmo importantes para estas crianças, mas vai ser tudo personalizado conforme, ou seja, as ofertas vão ser conforme as necessidades, porque eu que estou cá passo por isso todos os dias, percebes? E além de eu fazer para os outros, estou a fazer para o meu filho também. E isto é tudo, é uma coisa que eu vou dizer, eu acho que eu olhar para os meus, para a minha pré-maternidade, eu acho que isto vem-me dar o meu propósito de vida, que é ajudar o outro. E eu não sabia qual era, sabes? E encontraste por esse caminho. Mesmo. E não te consigo explicar a felicidade que eu tenho, conseguir fazer pelas pessoas aquilo que não tive ninguém a fazer por mim. Toda esta ajuda, quando eu consigo, o sentimento que eu tenho, quando me chegam pais ao pé de mim, completamente desnorteados, e eu conseguir ser ali um bocadinho de luz naquela vida, e olha, vamos ajudar, tem isto, a gente encaminha, a gente ajuda, não tem opções, a gente é capaz de ajudar e vamos ter essa mão, sabes? Sim. Que eu não tive, que nós não tivemos enquanto família, e eu poder fazer isso pelo outro, e conseguir fazer com que o Santiago seja exemplo para algumas crianças, também lhe dar ele um alento. Sim. Que a jornada dele não está a ser em vão aqui, percebes? E é isso que eu não consigo mensurar o quão grato eu sou à vida e ao meu filho e tudo por aquilo que eu aprendi e que sei hoje. Acho que sou uma pessoa mesmo muito melhor. Eu todos os dias agradeço por ele e também acho que aquilo que nós passamos e que passamos, que eu continuo a passar todos os dias, vou passar até à velhice. Se me perguntares qual é o meu maior medo, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de morrer e de o deixar cá. E de saber como é que ele fica. E acho que todos os pais que têm crianças com algum tipo de dificuldade, é esse o medo. É como é que ele vai ficar. Percebes? Entretanto, passado agora, também quero deixar esta palavra aos pais, que é: o Santiago nasceu, a jornada foi esta, muito abreviada, porque eu tinha aqui, estava para fazer uma série da Netflix. Exato. Com várias temporadas. Muitas temporadas. Iria ser muito, muito interessante, muito dramático, mas interessante, sim. Passado 9 anos, decidimos ter outro filho. No meio do medo todo, no meio de pode acontecer outra vez, o que é que vem aí? Engravidei. Foi uma gravidez quando eu soube que estávamos grávidos. Nunca, Inês, não te sei explicar, não te sei dizer como é que isto aconteceu. Nunca pus, depois de tudo aquilo que eu passei, nunca pus em dúvida e em causa que alguma coisa ia correr mal. Nunca. Mais uma vez a minha praticidade virou de cima, fomos logo aos médicos e eu disse: quero fazer a minha amniocentese, quero fazer tudo. Fiz tudo o que havia para fazer, nem pensava em nada. Assim, ok. Você tem um filho com este tipo de patologia, já sabe que vai ter que fazer inúmeros exames e eu faço tudo o que havia para fazer. Tudo. Mas nunca pensei, olha, vou ter um filho com algum tipo de dificuldade, com algum tipo de problema de saúde grave. Nunca questionei. Eu acho, e outra coisa que eu fiz, que não aconteceu, porque eu com o Santiago aos 5 meses de gravidez tive que vir para casa, não é? Quando descobriram aquilo do rim, eu tive que ficar de baixa, obrigatoriamente, porque não sabia o que é que ele tinha mais. Nesta gravidez, eu trabalhei até o finzinho. Acho que foi isso que também fez com que a minha cabeça ficasse ocupada. O Guilherme nasceu, correu tudo bem, hoje tem 1 ano e meio e acho que foi a melhor prenda que eu dei ao irmão. É uma coisa incrível, mesmo. Acho que foi o melhor amigo que eu lhe podia ter. Eu não sei explicar. Foi mesmo a melhor coisa que eu lhe dei. Sim. Era mesmo aquilo que nós precisávamos. Porquê? Porque eu tive que fazer um luto. Acho que ainda não fiz bem, mas pronto. Era o primeiro filho e a pessoa não consegue fazer logo porque tu estás numa avalanche de... Sim, nem tens tempo. Não tive tempo, não. Não é possível. Questões, consultas, coisas, tudo a acontecer, tu nem pensas. Mas depois ao longo dos anos vais tentando fazer o luto daquela idealização que tu tinhas, sabes? E quando só tens um filho, custa muito. É muito penoso. Porque tu pensas que nunca vais saber o que é o outro lado. O lado fácil, entendes? E quando isto acontece e tu, ok, vamos embora, vamos para a frente, e ele nasce sem nada, tu vives ali uma coisa que não sabes lidar. Imagina, eu tive o Guilherme, quando o Santiago nasceu, ele foi logo levado, eu nem sequer o vi, foi logo levado às pressas, e eu senti-me, foi aquilo que eu te contei, entrar em casa sem um filho, foi ele nascer e eu não o ter visto. A primeira vez que o vi foi por uma fotografia que a enfermeira me veio dar, imagina. E o Guilherme, quando nasceu, ele nasce e coloca-no em cima de mim.
E eu olhei para a enfermeira e disse, o que é que eu faço agora? Estás a imaginar? E eu fiquei, eu não me ri, eu não comecei a rir, eu não chorei, eu estava como se estivesse a receber. O meu cérebro teve que assimilar que aquilo estava a acontecer, entendes? E ela olhou para mim, então, eu sou filho, eu sou filho, não sei o quê. E eu estava, então e agora? Porque eu nunca tinha passado por aquilo, percebes? Sim, apesar de ser segundo filho, foi a primeira experiência. Exatamente, eu nunca tinha 10 anos depois, entendes? Eu estava a viver tudo, aquilo que não vivi, e uma coisa não invalida a outra. Claro. O amor é exatamente igual, é os dois iguaizinhos em tudo, claro. Mas foi tudo novo. Ainda hoje é tudo novo. E é tudo novo. Crianças diferentes. E a maternidade, eu acho que fez com que eu também tenha, a partir para isto da associação e de querer ajudar o outro, eu agora consegui viver os dois tipos de maternidade diferentes. Entendes? Sim. Ter esta experiência nos dois lados. E eu acho que tinha sido muito mais difícil se o segundo tivesse vindo com os problemas com o Santiago. Ou seja, se tivéssemos trocado aqui as maternidades. Entendes? A bagagem que eu tenho agora faz-me ser uma mãe para o Guilherme que, ok, é assim, mas não é grave. Já sei lidar de maneira diferente, muito mais tranquila, muito mais solta, muito mais... Não tem nada a ver. Os problemas que ele tem agora, imagina, está doente, está com alguma coisa. Muito mais fácil de organizar, exatamente. Não vamos já correr para o hospital. Vamos ter, entendes? Claro. É uma bagagem totalmente diferente. Mas só fazia sentido se fosse assim. Sim. Olha, obrigada, Joana. Obrigada. Eu espero que consigamos ajudar mais pessoas. Exatamente. E gostei muito. Obrigada. Obrigada pela generosidade da partilha. Nada. São coisas assim que profundas, não é? E que marcam e que foram difíceis de viver. E eu acho que é importante partilhar para outras pessoas que possam estar em situações semelhantes para perceberem que é possível, que é preciso correr atrás, mas há pessoas que podem ajudar. Tem um lado bom. Temos que ver o lado bom nisto. E que de tudo se pode tirar um lado positivo, tudo. não é? O ser mãe de uma criança diferente não é amar mais ou menos que as mães normais, entre aspas. Sim. É outra forma de amor. E vai ser sempre o melhor que nós temos na vida. Por isso, muito obrigada. Obrigada.